In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, caríssimos, na segunda-feira da nona semana do Tempo Comum, celebrando São Bonifácio, o grande evangelizador da Alemanha. É uma tristeza, queridos, é uma tristeza. Então, há dias tem um artigo aí no Vatican News, hein? Ó, atenção, no Vatican News, dizendo não precisa se preocupar, povo, porque o sínodo alemão não provocou cisma nenhum, porque o clero, o povo está tudo com os bispos, com o sínodo, não. E apareceu também um novo personagemzinho, fizeram, acho que é fizeram também uma animaçãozinha para crianças, enfim, mas é para tornar simpático o sínodo. E chamaram o personagemzinho que eles criaram de o Sinodino. Em português seria o Sinozinho. Né? Então, aí colocaram lá um diabrete, né? Com uma capa assim, preta, certo? Por dentro é vermelha. Né? Ali, pulando ali, né? Digo, mas que coisa, né? Que coisa. E assim estão todos felizes. Né? Porque o Vaticano acolhe e promove, né? Acolhe e promove. Então, o que seria então o cisma? O que seria cisma? Cisma, propriamente, é romper com o pontificado de Pedro, seus sucessores, é claro. Então, isto caracteriza um cisma. Né? Um cisma. Mas a questão... Sim. Vejam que o ofício petrino é parte estrutural da igreja. E é de fé católica. Porque foi o nosso Senhor que criou a função, o ofício petrino. Então, romper com Pedro é de fato romper com a Santa Igreja. É romper com a Igreja. O cisma é isto. É romper com Cristo, é romper com Pedro e consequentemente, romper com a Igreja. Sair fora. Fora da Igreja. Agora, claro, hoje nós temos uma pergunta de fundo. Né? Onde está Pedro? Já fiz essa pergunta várias vezes aqui. Onde está Pedro? Onde está o sucessor de Pedro? Temos claramente ensinado que a sucessão apostólica da sede suprema, não só sucessão apostólica, porque sucessor dos apóstolos eu sou também, né? Mas da sede suprema, que no caso é em Roma, né? Que essa sucessão apostólica interrompeu-se justamente com a assunção fraudulenta do trono petrino por Francisco. A renúncia de Bento XVI e a fraudulenta eleição de Francisco. Então, a verdade é que estamos sem Pedro. Estamos sem Pedro. De sede vacante. Há já 10 anos passados. Né? Não há como romper com... Bom, sim. Trata-se agora
do rompimento com a igreja. Se fala, está se cunhando essa expressão com a igreja de sempre. Isto é, com a igreja católica. Trata-se de uma ruptura, não tendo mais Pedro, estando sempre, e ficaremos assim, restaremos assim até o retorno de Jesus. Não teremos mais Pedro. Não tendo mais Pedro, o cuidado agora é de conservar a comunhão com a Igreja Católica e com o seu magistério petrino até a renúncia de Bento XVI. Até ali está válido o magistério petrino. Então, um cisma mais largo é aquele que se faz com a Igreja Católica. Rompe-se com a Igreja Católica. Se sai fora da Igreja Católica. O grande problema odierno é que nós estamos vivendo a grande apostasia, sem que sequer se anomine e se dê conta. Que adianta a felicidade do presidente da conferência alemã quando nós devemos dizer que todos eles, não é só a conferência episcopal alemã, é o clero, é o povo, sim, salvam-se alguns, inclusive bispos, né? Salvam-se alguns. Mas a grande maioria apostatou. Há muito tempo. E agora faz cisma com esses bispos. E cisma, eu diria, comprovado pela aprovação do antipapa. Essas publicações que há dias está aí no Vatican News tem esse significado. Roma, Francisco, vai deixar a coisa assim como está. E que siga. Siga para toda a igreja. A igreja, o cisma alemão, que é feito não com o antipapa, mas que com o antipapa é feito duplo. Com o antipapa, o cisma alemão, a igreja alemã faz um cisma com o antipapa, separando-se da sucessão legítima de Pedro, primeiro, e depois com a fé católica. Não é mais a fé da igreja, não é mais os costumes, não é mais a moral da igreja católica. Então, sim, é duplo. E com a aprovação, do Vaticano, agora se trata de estender isto para toda a igreja. É o que o Sínodo Nino está promovendo. De forma tão... para mim é hediondo, não é? Porque ver a figura já se vê que se trata aí de um vampiro, de um demônio, um diabretezinho, o personagem principal, o sinodino. Então, é isso que a coisa é tão em larga escala para toda a igreja, é tão larga a escala que desaparece. O cisma, a apostasia, cisma e apostasia são em tão larga escala que desaparece na multidão dos alemães, do seu clero, e na multidão da igreja, da contra-igreja de Bergoglio com o seu clero, com todo o seu clero. Desaparece. Parece que está tudo bem e parece que está tudo normal.
o que nos esclarece, o que é o ponto de toque, é de fato compararmos esta contra-igreja com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica. E ver quanto aí a teologia, a moral, a liturgia, a disciplina eclesiástica, agora vai se penetrando, veja, agora vai se penetrando na disciplina eclesiástica, porque o sínodo quer justamente desfazer qualquer diferença que há entre hierarquia e povo. Quer dizer, acabar com a hierarquia. E todo mundo pode ser sacerdote, a Assembleia é que celebra, bom, se desfaz tudo. Se desfaz com tudo. Perde-se a hierarquia da igreja. Vamos chegando à destruição total, completa, absoluta. Com esse sínodo se chega a isso. Vai restar só o diabretezinho dirigindo a igreja. Sabemos que ele é o anticristo. Né? Então, perdeu-se a catolicidade mas é assim em toda parte, é todo mundo. Né? Aqui no Brasil, a grande parte desta contra-igreja olha para as resoluções do sínodo alemão dizendo, não, isso é bom, é legal. E a grande parte olha para o sínodo universal, o sinodino, e diz, não, isso é muito simpático, muito bom, muito legal. O cisma e a apostasia se universalizam. De forma que, de fato, resta de igreja verdadeiramente católica um pequeno resto. Aquele que nós chamamos a igreja remanescente, que quer permanecer fiel à fé católica, aquela que recebemos dos apóstolos, através de Jesus Cristo, nos veio pelos apóstolos. Assim na sua doutrina, que é do Pai, que é celeste. Assim na sua moral, que é a correta, que é o modo divino de viver. Assim na sua liturgia, que realmente louva o Deus verdadeiro. Assim na sua disciplina eclesiástica, que respeita a vontade de nosso Senhor, assim como ele nos deixou. Bispos e presbíteros, assim como ele nos deixou, para dirigir, para guiar a Santa Igreja Católica, assim como ele nos deixou. Fora disto, queridos, caem no cisma e na apostasia. Então conservemos-nos nós, com toda a força, porque é aqui que está a Igreja Católica. Lá já fujam desta contra-igreja. Já não existe, não adianta esperar mais. Tem que reconhecer que em Francisco, na igreja alemã e em tantas CNBBs do mundo, já o cisma e a apostasia já são vigentes há anos. Há anos. Primeiro foi a grande apostasia, promovida inclusive pelo Vaticano II. As teologias da libertação, da morte de Deus, do progresso, da cultura e tantas teologias que surgiram. Mas agora com um cisma, rompendo com Pedro. Quem mais fortemente rompe com Pedro é aquele que hoje guarda a aparência de Pedro, é Francisco. É preciso conseguir identificar que Francisco não é sucessor de Pedro. Ele não está lá legitimamente. E nós temos provas suficientes para o julgamento moral disto. Seja dentro, seja fora da igreja. Seja na máfia de St. Gallen, seja na primavera, promovida
pelo Deep State dos Estados Unidos. Né? Então, é a situação que vivemos e na qual nós temos que nos conservar como católicos, verdadeiramente católicos. E ter isso bem claro, bem distinto, para que o povo possa ir discernindo e se colocando como reassumindo, saindo da apostasia, saindo do cisma e reassumindo a verdadeira fé católica e apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.